alegria é uma viagem, não um destino. Aproveite todos os momentos que você tem e aproveite-os mais se você tem alguém especial para compartilhar. Especial o suficiente para passar seu tempo. E lembre-se que o tempo não espera ninguém. Portanto, pare de esperar até que você termine a faculdade, ou até que você volte para a faculdade, até que você perca 5 quilos ou até que você ganhe 5 quilos, até que você tenha tido filhos ou até que seus filhos tenham saído de casa, até que você se case ou até que você se divorcie, até sexta-noite, até segunda de manhã, até que você tenha comprado um carro ou uma casa nova, até que seu carro ou sua casa tenham sido pagos, até o próximo verão, primavera, outono, inverno, até que você esteja aposentado, até que a sua música toque, até que você tenha terminado seu drink, até que você esteja sóbrio de novo, até que você morra. E decida que não há hora melhor para ser feliz do que agora mesmo. A alegria é uma viagem, não um destino. Curta o seu dia que estará cheio de coisas boas. Boa noite, amados ouvintes. Mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, e mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Esse artigo é de um autor desconhecido, o artigo que eu fiz a abertura, mas foi escrito hoje no site da Sociedade do Pensamento Livre. Agradeço ao sócio que não quis se identificar, achei bastante interessante e resolvi dividir com os ouvintes na noite de hoje. No programa de hoje nós estaremos respondendo algumas perguntas que nos foram enviadas. Eu espero que a gente consiga de fato auxiliar a pessoa que nos pergunta ou as pessoas que nos perguntam, porque algumas perguntas são bastante complexas, mas vamos tentar, dentro daquilo que a gente entende, daquilo que a gente puder, que estiver no nosso alcance, de dar alguma resposta àquilo que nos é vindo. Eu gostaria de passar para vocês então o teor total aqui do e-mail, e posteriormente no segundo bloco a gente vai falando aí então em partes, né, para que a gente possa discorrer bem sobre os assuntos que aqui foram levantados. Nos diz o seguinte: ouvinte da Rádio Cidade, Flor de Setembro. Boa noite, Fiorello, parabéns pelo programa da Sociedade do Pensamento Livre. A cada programa sempre achamos uma saída para problemas, conflitos interiores, enfim, agradeço. Aí prossegue dizendo: li uma citação e não sei o autor, que dizia assim: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Depois prossegue: ultimamente as pessoas só falam em crise. Dize também que não tem tempo para nada. E, no entanto, uma hora continua, tendo 60 minutos. As coisas estão mais fáceis, mais rápidas. Que dicas você dará para nós ouvintes sobre a administração do tempo, principalmente quando a situação for boa? Segundo, quando a situação que eu vivo está ruim, o que faço nesse tempo? Transformar como, se tudo envolve dinheiro? Terceiro, quando devemos nos transformar, mudar ou ter atitudes diferentes? Quando a mesmice da vida permanece? Sou eu mesmo a culpada de situações que vivo ou os outros? Quarto, desde criança, nas primeiras historinhas que os pais contavam, sempre terminava assim: foram felizes para sempre. E agora sabemos que nunca foi bem assim. E quando falamos de felicidade, é difícil de definir. Até li uma citação: antes eu achava que a felicidade era um estado de alegria, personalidade permanente.
Aí descobri que ser feliz é parar de se abalar com bobagens. Pergunto, é aí que entra a introspecção, vida organizada, pensar para dentro, viagem pelo nosso eu? Por que será que deixamos a felicidade escapar? Pois pensamos sempre no que os outros vão pensar. Será que devemos ser mais focados em nós? E que se dane a opinião alheia? Obrigado pelas respostas. Nós vamos a um breve intervalo e na noite de hoje então estaremos discorrendo, já passei a totalidade dos assuntos, sobre esses assuntos que nos foram enviados. Até daqui a pouco. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto de execução de aquários e lagos de grande porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorella Agostini, em mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Começando pela primeira colocação, que nos diz o seguinte: li uma citação, não sei o autor, que dizia assim: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. É interessante, de certa forma, uma das coisas que se torna perceptível na prática introspectiva é a dinâmica da vida. Eu diria que a introspecção é tremendamente importante, porque é difícil você manter esse elo consigo mesmo. Porque se nós perguntássemos assim, né, às vezes as pessoas, eu até brinco, por exemplo, pessoas que acreditam na vida depois, ou que acreditam na ressurreição do corpo, enfim. Eu digo, mas quem que você quer ser depois da morte? O menino de 16 anos, o garoto de 12, a criança que brincava na escola, o adulto de 30 ou o idoso de 60? Porque são etapas distintas ao longo da nossa vida, né? E é óbvio que essas etapas por si mesmo, independente da nossa vontade ou não, elas já impõem transformações. Elas impõem um grau de evolução. Aquilo que às vezes nós já citamos aqui, por exemplo, relacionado à maturidade humana. Nós sabemos que enquanto crianças e adolescentes, não é? Nós somos extremamente dependentes de alguém, dos pais, da família, né? No sentido de nos dar guarida, nos dar uma diretriz na vida e assim por diante. Quando a gente adentra a vida adulta e se torna jovem, adulto, há uma tendência natural para a autossuficiência, né? De total independência. Eu posso, eu faço, eu aconteço, eu sou responsável pelas minhas ações, não é? No entanto, essa autossuficiência é uma mera presunção. Porque não existe autossuficiência na vida. Nós dependemos um dos outros, nascemos para o convívio coletivo, nascemos um para os outros, não é? Mas mais tarde, na medida que você vai ficando de fato adulto e os anos vão se passando, você entra na fase que nós chamamos da interdependência.
Quando você tem essa percepção que você não tem autossuficiência, que você depende dos outros, mas que você também pode colaborar com os outros. Ou seja, você percebe a necessidade do todo e que você está inserido num contexto do todo. Então, só essa questão da evolução humana ao longo da vida, na medida que os anos vão passando, ela já pressupõe uma mudança. E essa mudança, ela independe da nossa vontade. Por isso que às vezes até o colocam, né? O homem tem a presunção de achar que ele comanda a vida, quando a percepção deveria ser contrária, porque é a vida de fato que nos comanda. Então eu acho que para a gente ter uma vida de paz, uma vida mais tranquila, eu tenho que me harmonizar com aquilo que a vida deseja de mim enquanto ser humano. Em outras palavras, é ter a percepção do meu desígnio. Qual é o meu devido lugar nesse contexto humano? Mas a transformação independe de situações boas ou ruins, quer dizer, ela já, como eu coloquei, ela já acontece por si só, né? Aí nos coloca a ouvinte: ultimamente as pessoas só falam em crise, dizem também que não tem tempo para nada. No entanto, uma hora continua tendo 60 minutos. As coisas estão mais fáceis, mais rápidas. Que dicas você dará para nós ouvintes sobre a administração do tempo, principalmente quando a situação for boa? É muito bem colocado isso aqui, porque hoje se tem uma percepção clara, e é muito comum a gente ouvir esse comentário, de que o tempo passa tão rápido, né? Algumas pessoas chegam a afirmar o seguinte: poxa, parece que antigamente tudo era mais bucólico, mais lento, mais devagar. Hoje o ano passa voando, tudo. Eu diria que não é verdade. Eu acho que o que mudou em relação à vida não foi o tempo. É que hoje a vida nos propicia uma gama de opções que anteriormente, até uns anos atrás, nós não tínhamos, né? Basta ver na questão da comunicação, por exemplo. Há uns 50 anos atrás, o que nós dispunhamos, né? Poucas casas tinham televisão, por exemplo, era o rádio e mais nada, né? Alguma sala de cinema, né? Não havia as baladas de fim de semana, né? Me lembro muito bem, na década de 70, por exemplo, as boates ainda eram um antro de meretrício, quer dizer, não eram frequentadas por todo mundo, né? A gente frequentava alguns clubes que tinham bailes esporadicamente. Nessa época especificamente eu vivia em Curitiba, então tinha o Clube Náutico São Remo, o Thalia, dentre outros, que eram clubes que faziam bailes esporadicamente, há 1 ou 2 meses, e é nessa época que a juventude se encontrava para dançar, para namorar, etc. Então as opções eram muito poucas. Hoje você tem baladas começa na quinta-feira, percorre o final de semana nos grandes centros até durante a semana. Então são muitas as opções, salas de cinema, shopping center, enfim, sem falar da internet, não é? Sem falar do telefone celular, não é? Do smartphone, e por aí vai. Então eu acho que o que mudou na vida foi a oferta de opções. Hoje nós temos uma gama de oferta de opções que, comparado a alguns anos atrás, não havia. Consequentemente, obviamente, sobrava mais tempo, não é? Então, causa essa falsa impressão de que a vida passa mais depressa, mas a vida não está passando mais depressa. O que faz com que nós tenhamos esta impressão de que a vida está passando muito rápido, talvez seja a questão da dificuldade de escolha. Dentre tantas opções que a vida nos coloca hoje, eu devo fazer escolhas. E aí, às vezes, a gente comete erros. Às vezes não faz algumas escolhas indevidas, né? Então se perde um tempo enorme com aquilo, não é verdade? E eu estou falando isso em relação a tudo, até em relação a cursos, enfim, estudo. Quer dizer, tudo está mais acessível hoje, né? Você faz até faculdade à distância hoje, coisa que antigamente não existia. Existia um ou outro curso técnico, né? Então, nesta gama de opções, às vezes, sem avaliar bem, você faz esta ou aquela opção, e isso toma um tempo de você. E na medida que a vida vai acontecendo, a gente percebe que muitas opções que fazemos ao longo da vida eram opções que não tinham nada a ver, que não nos preencheram, algumas até nos trouxeram problemas, não é verdade? Até essa questão do próprio namoro por correspondência, né?
pela internet, enfim, ficou tudo muito fácil. Você conhece uma gama de pessoas enorme. Antigamente era tão mais complicado essa aproximação toda, não é verdade? Então, a oferta é maior em todos os sentidos. Consequentemente, nós temos que escolher no dia a dia da vida, fazer as nossas escolhas em relação a tantas ofertas que chegam até nós. E aí, quando a gente faz as escolhas certas, daquilo que efetivamente é necessário, daquilo que tem relação conosco, a gente de fato não sente que o tempo esteja passando tão rápido. Eu, por exemplo, eu quando estou em Lages, na minha residência, eu tenho 2 cães que eu crio dentro de casa. E eu amo demais esses cães, né? Só que eles me causam um problema no momento da introspecção. Que de manhã, quando estou fazendo a introspecção, um deles até, de certa forma, fica quietinho no sofá, mas o outro late muito. De vez em quando ele escuta um barulho lá fora e ele já sai correndo latindo na janela, né? E às vezes atrapalha o meu momento introspectivo. Já quando eu estou em Balneário, eu não tenho os cães lá em Balneário. Então, no apartamentozinho onde eu me hospedo lá, onde eu fico, eu tenho possibilidade de ficar um tempo enorme introspectivo pela manhã. E às vezes eu comento com os sócios pensadores da sociedade. Tem dias que eu faço 40, 50 minutos de introspecção. E é um tempo tremendamente útil. Porque quanto mais eu me situo em mim mesmo, e eu faço normalmente pela manhã, antes de ir para os meus afazeres, eu percebo que o meu dia é mais produtivo. Que as minhas escolhas durante o dia são mais acertadas. Que no final do dia, via de regra, eu me sinto realizado com as ações que ocorreram naquelas 12 horas, vamos assim dizer, do dia útil, né? Relacionado a tudo, aonde eu fui almoçar, os clientes que atendi, enfim, relacionado ao meu trabalho, as minhas relações, as relações com os sócios da sociedade e assim por diante, né? Mas isso são questão de opções. Então, às vezes, nós temos opções que não são possíveis. Eu citei esse exemplozinho bem simples, né? Porque já em casa eu não tenho essa comodidade, porque eu quero me permitir ter os cachorros. Então, eu tenho que saber avaliar isso, né? A minha introspecção ali dura 15 minutos, às vezes 20, quando eles estão mais silenciosos. Normalmente, eles interrompem esse momento. Mas é uma opção. É uma escolha. Então, toda escolha, mesmo as pequenas escolhas, elas sempre têm um preço. Por isso é muito importante, no momento que a gente faz as nossas escolhas, avaliar sempre as escolhas que estamos fazendo. Quando a ouvinte nos coloca que pede dicas para administrar o tempo, principalmente quando a situação é boa, isso é interessante, né? Porque a vida é sempre uma incógnita. A gente não tem uma bola de cristal, mesmo na introspecção. Na introspecção, às vezes, pela manhã, você até antevê algumas coisas que ocorrem, de fato, durante o dia, mas isso precisa, no mínimo, uns 4, 5 anos de prática, né? Mas quando você não tem essa capacidade de antever coisas que possam ocorrer durante o dia, então tudo é uma surpresa. Você sai para a vida pressupondo que você tem uma agenda, né? Ou afazeres do cotidiano, aos quais mais ou menos a sua rotina estabelece e etc. Só que a vida é cheia de surpresas. E todos nós sabemos disso, mas temos dificuldade em aceitar isso, né? Estabelecemos uma agenda, uma rotina, e às vezes essa rotina é interrompida por N fatores, né? Às vezes coisas boas, às vezes uma visita que não estamos esperando, alguém que gostamos e vem nos visitar, né? Eu de vez em quando tenho essas gratas surpresas, mesmo durante a semana, mas às vezes também por notícias não tão boas, alguém da família que se acidenta, alguém que adoeceu, né? Ainda hoje vivi este exemplo de uma notícia não muito agradável, e isso de certa forma interrompe a nossa, né? Muitas pessoas maldizem a rotina, né? Eu sempre digo abençoada rotina, né? Abençoada rotina, porque quando você tem um dia de rotina normal, dentro daquilo que você havia se proposto, significa que não houve atrapalhos ou acidente de transcurso, né? Quando que a coisa mais natural é as pessoas maldizerem a rotina, né? Porque
de certa forma parece que rotina pressupõe algo chato, enfadonho. Mas eu digo que não existe uma rotina que repita as mesmas coisas, mesmo quando você executa as mesmas tarefas, o mesmo trabalho, o mesmo local de trabalho, porque a vida se faz nova todo dia. Todo dia é diferente, a intensidade do sol, da luz, né? Eu acho que às vezes o que nos falta é de fato a percepção. Porque quando nós não temos a percepção da vida, daquilo que acontece conosco, eu diria a cada instante de fato, a cada minuto, a cada hora, sabe? A gente não vive. E isto tem muita relação com a introspecção, essa capacidade de centrar-se em si mesmo, de ter a percepção, de absorver o momento. Eu digo a vocês por experiência própria, depende de uma introspecção disciplinada. Porque a nossa tendência mais natural é vivermos de forma extremamente periférica, sem sequer centrar o pensamento naquelas ações que estamos fazendo no momento em que estamos fazendo. A nossa mente divaga, vai longe, a muitos lugares, a muita distância, a muitos problemas, a coisas que talvez nunca venham a acontecer, né? Mas é uma tendência humana de até inventar preocupações de coisas ou fatos que talvez nem ocorram. O exemplo disso são as contas do final do mês, né? Tem gente que já começa a se preocupar no início do mês. Eu não digo que você não tem que pensar nas suas contas, mas se você viver um dia a dia normal dentro do seu trabalho, elas vão se resolver lá no final do mês. Então não há necessidade de antever, né? A mesma coisa, por exemplo, a ansiedade quando você faz uma consulta médica e são solicitados exames, né? Então você vive aquela ansiedade de levar os exames para ver o diagnóstico e às vezes já fica supondo coisas que talvez nem sejam, talvez nem aconteçam, talvez as notícias sejam boas. Então há uma tendência natural do ser humano de sofrer por antecedência, de viver coisas que ainda não aconteceram, e isto se dá pela ausência de foco, pela incapacidade da percepção do momento que se está vivendo naquele instante. E acho que aí a única solução mesmo é, de fato, a prática introspectiva disciplinada, que pode propiciar uma capacidade maior de concentração para administrar bem o tempo em todas as situações, né? Situações, não só na situação boa, mas em todos os momentos. Prossegue aqui nos dizendo: quando a situação que eu vivo está ruim, o que eu faço nesse tempo? Transformar como? Se tudo envolve dinheiro. Esse tudo envolve dinheiro aqui, eu diria que não é muito verdadeiro, né? Eu acho que nem todas as coisas envolvem dinheiro. Por exemplo, hoje um familiar próximo teve um problema de rim. Vai ter que fazer hemodiálise e provavelmente futuramente um transplante. É uma pessoa com uma idade ainda nova, né? Eu vejo que isso não é um problema de dinheiro, não é verdade? Então nem sempre os problemas são de dinheiro. Eu não quero dizer que o dinheiro não traga uma porção de soluções para a nossa vida, que facilite o nosso viver de forma intensa, e facilita. Não tenho nada contra o dinheiro, nada contra a vida material. Acho que o dinheiro pode nos propiciar mais conforto, enfim. Mas eu sempre gosto de lembrar que a primeira casa que a gente mora chama-se corpo. E quando a gente não consegue morar bem no corpo, pouco importa se você tem um carro de luxo ou uma casa de luxo, entendeu? Porque é esse corpo que vai para dentro daquela casa de luxo, ou para aquela meia água, para aquele Fusquinha, ou para aquela BMW, entende? Então eu acho que o exercício mais interessante é aprender a morar bem no corpo, independente da situação. Porque é interessante que estudos de neurologistas e psicanalistas, pesquisas feitas ao longo do tempo, que o ser humano tem uma tendência natural de preencher lacunas. Então, quando ele não consegue resolver uma situação ou dar uma resposta real ou verdadeira a indagações que ele faz, ele cria alguma coisa que o satisfaça. E eu diria que isto
de certa forma, é prejudicial, porque nós criamos muitas mentiras e, de certa forma, a mentira ela se torna algo necessário para tornar a nossa vida aceitável ou possível. Por exemplo, essa questão da felicidade plena, né? É algo que todos perseguem incansavelmente, ou então de construir algo ao longo da vida para usufruir na velhice. Não é? Esse é, vamos dizer assim, a trajetória natural do ser humano. No entanto, nós sabemos que a velhice pressupõe adversidades. E às vezes a gente fica hipoteticamente sonhando com esse paraíso possível lá quando nós estivermos com 70, 80 anos, porque nos sentimos no direito desse paraíso, afinal, trabalhamos ao longo de uma vida, construímos, enfim, com este objetivo. E, no entanto, se nós olharmos isso de forma mais realística, nós olhamos para a velhice e percebemos que a velhice é a proximidade da morte. Que nós nascemos para um tempo de vida como humanos e, consequentemente, na medida que os anos vão se passando, não é? A gente não vai mais conseguindo repor as energias como outrora, enquanto éramos jovens, adolescentes, adultos, não é? A nossa pele já não se renova tanto, os nossos órgãos já não se renovam tanto, as nossas veias já o sangue não corre mais tão normalmente como outrora. Então, de repente, surge uma placa aqui, outra ali, nós corremos risco de AVC, de derrame, de infarto, uma série de fatores. A partir, inclusive, dos 50, 60 anos, há uma tendência natural que as visitas ao médico sejam mais constantes, porque o próprio corpo impõe essa necessidade, e isto é realidade, isto é factual, isto não é viver um conto da carochinha de que tudo será belo amanhã. Então, às vezes, a gente fugir dessa realidade e criar esta mentira mental de um mundo de felicidade é contraditório, porque na medida que nós vamos percebendo que este mundo não surge, não acontece, o nosso sofrimento é ainda maior do que se nós conseguíssemos de fato encarar a realidade daquilo que a vida é, não é? Porque a vida é um nascer, viver para morrer. Não é dito? A única coisa certa é a morte, todos nós, e ela é democrática. Mas isso não é privilégio de alguns, isto vem para todos sem exceção. Então a vida é tremendamente justa nesse sentido. E sabemos que a idade se traz experiência, né? Se traz essa cooperação da maturidade para a convivência coletiva, ela também traz o peso dela mesma. Então, quanto antes a gente encarar essa realidade, mais fácil nós vamos lidar com aquilo que chamamos de momentos ruins. Mas eu diria, será que esses momentos ruins não são momentos naturais que a vida nos impõe num determinado momento da vida? E que nós devemos efetivamente aprender a lidar? Eu não sei, eu ainda não estou com idade muito avançada, mas convivi ao lado de pessoas que tiveram uma vida bastante longa. Minha mãe teve 89 anos, minha sogra 82, quando faleceu, né? E minha mãe tinha uma vida tremendamente dinâmica. Tremendamente dinâmica. Ela se adequava à idade dela. Eu aprendi muito com minha mãe. Aprendi muito. Porque ela não lamentava o fato da idade. Ela sabia conjugar com todas as dificuldades que a idade apresentava, e acredite, eram muitas. Ela não maldizia a vida pelo sofrimento. Ela vivia com intensidade os momentos que ela estava bem, que ela estava boa, né? Porque eu acho que a questão da vida é muito lamentar aquilo que não se fez. Na medida que a gente tem momentos na vida em que podemos ser tremendamente produtivos, podemos criar, podemos participar, não é?
Nós nos omitimos, nós não participamos de movimentos como a Sociedade do Pensamento Livre, de movimentos na igreja que a gente pertence, de movimentos na comunidade. Nós, às vezes, evitamos amizades, não é? Para ficar mais sossegado o fim de semana, não é verdade? E tudo isso vai gerando uma vida vazia, destituída de valores. Porque de tudo que a vida pode nos colocar como algo precioso, eu diria que o mais precioso que a vida nos dá são as pessoas. E quanto antes a gente tiver a percepção da importância das pessoas, a começar pelas pessoas da família, pelos amigos, enfim, valorizar de fato essa relação e viver com intensidade e dividir o momento ruim com essas pessoas e estar com elas na dificuldade e estar com elas no momento de alegria. Percepção da vida, percepção da dor alheia para compreender a minha. Eu já contei aqui, mas aprendi muito com um amigo meu que talvez vocês conheçam, Geraldo Moreto, foi professor na Uniplac durante muitos anos. E quando eu era bastante jovem, eu já era amigo do Moreto, e nós participávamos de um grupo fechado, e um belo dia faleceu um desses senhores que participava do mesmo grupo. E aí, quando terminou o nosso encontro, todo o pessoal ia se dirigir para o velório. E o Moreto perguntou para mim: Fiorello, você não vai no velório? Eu disse: não, eu não vou no velório, professor. Eu disse: mas por que você não vai no velório, Fiorello? Eu digo: professor, eu não gosto desse negócio de velório, defunto, essas coisas não é comigo, professor, né? Ele disse: não, olha, eu acho bom, mas quase que me chamando a atenção, sabe? Quase que me dando um puxão de orelha. Ele disse: olha, eu acho bom você ir no velório. Eu disse: mas por que, professor? Porque está na hora de você começar a aprender a lidar com isso. Hoje a tua família é tudo jovem, teus irmãos, teus cunhados, né? Ele disse: mas não se esqueça, daqui a um tempo as pessoas envelhecem e você vai ter que lidar com essas situações. Pois bem, eu fui. E a partir dali eu nunca mais evitei um velório. E é impressionante que eu já contei aqui, quando faleceu uma cunhada minha em Itapuá, por exemplo, de infarto, na época tinha uma funerária muito mal organizada lá, eu tive que ajudar até a vestir a minha cunhada, a preparar o caixão e tal, e eu estava pronto para aquilo, porque aprendi com a vida, aprendi com a dor do outro, né? A viver depois a minha própria dor, né? A sentir que aquilo era comum às pessoas, era algo que acontecia, e obviamente aí vivi essa experiência já algumas vezes aí relacionada a pessoas muito próximas, mãe, sogra, enfim, cunhados que morreram de acidente, por aí vai, né? Então essa questão de situação boa, situação, né, ruim, ela vai muito da questão da percepção, da aceitação, da percepção de quem eu fato sou, do que é o ser humano, das suas limitações, do quanto que ele está subordinado à vida e do quanto que ele não pode subordinar a vida a ele, né? Mas essas noções nascem no momento introspectivo. Nós vamos a mais um breve intervalo e voltamos em seguida na noite de hoje respondendo as perguntas aqui da Flor de Setembro. Até daqui a pouco. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto de execução de aquários e lagos de grande porte. Atendemos nos 3 estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida.
Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre, sempre com apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da peixe e vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Então, voltando um pouquinho aqui. Ultimamente as pessoas só falam em crise, dizem que também não tem tempo para nada, já falamos sobre isso, né? No entanto, a hora continua tendo 60 minutos, as coisas estão mais fáceis, também falamos sobre as opções que a vida nos propicia hoje. Que dicas você dará para nós ouvintes sobre a administração do tempo, principalmente quando a situação for boa? Quando a situação que eu vivo está ruim, o que faço nesse tempo? Transformar como? Se tudo envolve dinheiro. Também já disse o que eu penso a esse respeito. Quando devemos nos transformar, mudar ou ter atitudes diferentes? Quando a mesmice da vida permanece? Sou eu mesmo a culpada de situações que vivo ou os outros? É interessante que essa questão de mudar, né? Eu já coloquei aqui que a vida não é estática. Então a vida impõe mudanças mesmo quando eu não estou predisposto a estas mudanças. Agora, esta pergunta final, aqui no final do que ela diz, quando devemos nos transformar, mudar ou ter atitudes diferentes? Quando a mesmice na vida permanece? Sou eu mesmo a culpada de situações que vivo ou os outros? Depois aqui mais para baixo nos diz, desde criança, nas primeiras historinhas que os pais contavam, sempre terminavam assim, foram felizes para sempre. E agora sabemos que nunca foi bem assim. Olha, eu diria que isso não é só as historinhas. Por isso que às vezes eu coloco aqui, se perdoe. Quando eu fiz alguns programas sobre a oração de São Francisco, até pretendo retomar de novo a oração de São Francisco, dentro daquela análise mais ou menos que fiz anteriormente. Porque nós temos dificuldades de nos perdoar. Então, as pessoas têm culpa sobre o que nós somos? Eu diria que, em parte sim, mas por que em parte? Porque nós somos consequência da cultura, do meio, né? Da genética, né? Da instrução familiar, obviamente que sim, quando criancice, na adolescência, enfim. E trazemos esses conceitos para a vida de adulto. Porém, eu acho que aí nós podemos minimizar a culpa que houve em relação à nossa educação e tudo aquilo que aprendemos ao longo da nossa vida. Minimizar a culpa daqueles que julgamos sejam culpados por esta pessoa que eu me transformei. E de que forma isto ocorre? Aí que eu coloco essa questão. Quando eu fico adulto, eu tenho o direito da escolha. Então, poxa, me ensinaram uma porção de coisa errada. Muito bem, mas eu vou permanecer nessas coisas erradas porque se eu mesmo as acho questionáveis, não é? Quando a mesmice da vida permanece, eu diria que a mesmice da vida permanece quando nós atribuímos aos outros as nossas deficiências, quer dizer, achamos culpados para as nossas deficiências, e às vezes até com um certo grau de razão e de verdade. No entanto, nós não fazemos nada para modificar essa situação. E aí eu já coloquei até a questão das crenças, né? Quantas vezes coloquei aqui, né? Já coloquei aqui que quando a gente sai da meninice para a adolescência, o pai diz qual é a religião que nós devemos ter, não é verdade? Em que devemos acreditar ou não. E nos coloca aquilo quase que como uma lei, principalmente nós que já estamos aí na faixa dos 50, não é verdade? Então, claro, você traz até aquilo para a sua vida por uma falta de opção, mas na medida que você se faz adulto, você também pode começar a fazer as suas escolhas, os seus questionamentos, né? E aí eu vejo que há uma comodidade e uma predisposição, como foi muito bem colocado aqui, a mesmice. As pessoas, na sua grande maioria, adoram a mesmice, porque a mesmice pressupõe. Eu não sou culpado por isso, porque me ensinaram assim, o mundo é assim, as coisas são assim, é dessa forma que as coisas são postas e que as coisas acontecem.
Ora, o mundo que eu vivo, já falei aqui, repito, o que Padre Silvio nos colocava, é 1 metro quadrado em minha volta. Então este mundo eu posso modificar. Neste mundo que eu vivo, até onde a minha influência vai, eu posso criar algum grau de influência através da minha ação. E se não modificar para os outros, pelo menos modifica para mim. Então sair da mesmice pressupõe questionar conceitos. O que eu penso sobre a vida, o que eu acho da vida, no que eu acredito, quer dizer, essas questões dificilmente nós colocamos. E quando nós percebemos que algumas coisas em nós não são coerentes, atribuímos culpas aí aos pais, à formação, à cidade, à cultura, enfim. Quando que vamos efetivamente fazer uso da nossa liberdade para assumir a nossa ação e se tornar responsável por ela? E dizer, não, eu penso desta forma, ainda que a maioria das pessoas não pensem assim. Porque eu penso assim, porque isto me dá um grau de paz muito grande, de satisfação muito grande. Eu acredito desta forma porque isto me traz resultado. Nós sabemos que quando você tem determinadas ações ao longo da vida, e essas ações não pressupõem nenhum tipo de paz, de felicidade, de uma vida mais tranquila, se você continua nas mesmas ações, isso é insanidade, é insano isso. Então não questionar as minhas ações, não questionar os meus conceitos, isto é matemático. Eu tenho uma ação, essa ação tem um resultado. Qual é o resultado das minhas ações, sejam elas espirituais, sejam elas profissionais, sejam elas de relacionamento? Então me relaciono com a família de determinada maneira, muito bem. Há quanto tempo que eu ajo desta forma? O que isto me propicia? Na relação a 2, me relaciono de tal maneira, muito bem, vou fazer uma revisão. O que isso trouxe para esta relação a 2? O que somou? Melhorou? Está bom? Está ótimo? Muito bem, então continua. Não, não está bem, não está ótimo, não estou satisfeito. Então eu tenho que rever a ação. Mas para aí, o que eu posso acrescentar? O que eu posso fazer que eu ainda não fiz? Na espiritualidade, eu medito, eu rezo, eu tenho uma religião, muito bem. Mas isso te propicia uma paz espiritual de fato? Então sempre que a resposta for duvidosa, questione. Melhore a tua oração, a tua meditação, a tua religião. Melhore a tua ação dentro dela. Então nós temos um campo de ação ilimitado do ponto de vista humano, mas a omissão é melhor. O não participar, o não mostrar a cara de medo do que os outros possam pensar ou dizer, não expressar as opiniões. Consequentemente, eu fico um recluso em mim mesmo. Não sei quem sou, porque sequer expresso aquilo que penso. Então eu penso que esta questão do transformar, como eu coloquei, a vida nos impõe. A questão é que às vezes nós relutamos contra essas mudanças que estão latentes, elas estão ali, num porão da mente, como diz o nosso sócio-pensador César Calado, não é? Estão ali batendo toda hora no nosso consciente, dizendo, mude, faça isto, tente agir assim. E no entanto, nós preferimos a mesmice de uma vida que não propiciou os resultados que estávamos objetivando. Então, neste aspecto, eu diria que nós não somos culpados da nossa herança cultural, em todos os sentidos, seja ela genética ou apenas cultural. Mas eu diria que nós somos culpados, sim, quando nós não fazemos nada para melhorar essa herança e para deixar até uma herança melhor para aqueles que vierem depois de nós. Então essas historinhas que nos contavam lá, outrora, quando crianças, que
sempre tinha um final feliz. Isso, de certa forma, para aqueles que nos contavam essas histórias, não era uma mentira. É como eu coloquei, é a mentira que fecha lacunas, não é verdade? Era de fato no que os adultos acreditavam que iriam acontecer lá no fim da vida, na aposentadoria, entendeu? Quando tivesse conquistado todas as suas conquistas materiais, então todos seriam felizes para sempre, não é verdade? Por isso que a ideia de transcendência conforta muita gente, porque acreditar que há uma vida depois dá um grau de aceitação melhor em relação às adversidades que a vida, principalmente no final da vida, nos impõe, né? Então isso, de certa forma, é um lenitivo que a gente se apega e se pega a esse lenitivo para tornar mais aceitável a vida nas suas adversidades. Nós vamos a mais um breve intervalo e voltamos para o nosso último bloco na noite de hoje, respondendo aqui as perguntas da nosso ouvinte com o pseudônimo de Flor de Setembro. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto de execução de aquários e lagos de grande porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 3224 0559. Funerária São José. Matriz Lages. Fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José. Ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre, sempre com apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais, de pequeno e grande porte. Prosseguindo aqui, a ouvinte nos coloca: e quando falamos de felicidade, é difícil defini-la. Até li uma citação: antes eu achava que a felicidade era um estado de alegria, personalidade permanente. Aí descobri que ser feliz é parar de se abalar com bobagens. Eu fiz uma definição de felicidade aqui, que é bastante conhecida por todos. Eu não me lembro qual é o filósofo que colocou essa frase, mas eu acho extremamente interessante repetir, porque ela nos coloca que a felicidade é a menor distância entre aquilo que você tem e deseja ter, entre aquilo que você é e deseja ser. Isso é extremamente realista. No entanto, eu percebo que seria maravilhoso essa frase. Eu acho que definiria tudo que se pode dizer sobre a felicidade. No entanto, ela deixa um vazio enorme. Por quê? Porque primeiro eu tenho que saber quem sou. E eu acho que nós temos muita dificuldade em saber quem somos e até o que temos. Porque saber quem sou e saber o que de fato tenho depende da questão da percepção. E as pessoas têm um grau de dificuldade enorme. As pessoas às vezes possuem um bem e vê nesse bem uma adversidade, não um bem. E isto falo de tanto de um bem material quanto um bem físico, um filho, por exemplo, né? Quantas pessoas se esforçam tanto para ter um filho? Pessoas que não são férteis, né? No entanto, outros têm filhos com a maior facilidade, reclamam dos filhos que têm. Já coloquei aqui de um amigo que não conseguia arrumar uma namorada para casar, e um dia no encontro,
um cidadão começou a criticar a esposa. Ele disse: não quer dar a tua esposa para mim? Isso aconteceu de fato num dos nossos encontros, entende? E é real isso, porque as pessoas não têm percepção. E quando eu não enxergo aquilo que eu possuo, não é? Os amigos, a família, o valor disto tudo que está envolvido e envolve a minha vida, eu não sei o que tenho. Quando eu não tenho tolerância, como eu disse anteriormente, para comigo mesmo, amor para comigo mesmo, autoestima, percepção das minhas qualidades, mesmo que eu seja um mero varredor de rua, mas eu varro muito bem a rua, eu não deixo um cisco sequer, eu sou um excelente profissional, eu chego no trabalho no horário. Quando eu não tenho a percepção das minhas qualidades, eu não sei sequer o que eu quero ser, porque eu ainda não sei quem sou. Quando eu não tenho a percepção do que de fato eu possuo, eu não sei o que eu quero ter, porque eu sequer sei o que tenho. É muito triste isso, né? Eu digo a vocês de uma pessoa que passou uma necessidade no passado muito grande, logo que me casei, porque estava saindo das drogas, venho de uma família tremendamente pobre, né? É uma historinha triste, trágica, mas muito verdadeira. E eu estava tocando uma obra em Itajaí, na época trabalhando de pedreiro, fazendo uma casa, e eu peguei muito mal aquele trabalho, e aquele trabalho terminou em prejuízo, mas eu queria levar aquilo com honra até o final do trabalho. E nós íamos, eu tinha recém me separado da minha esposa por causa das bebidas e tal, e ali eu já tinha parado de beber, né? E nós íamos voltar a viver juntos. E a minha esposa se deslocou de Vacaria para Itajaí, de Itajaí a gente vinha para lá, morar na casa da minha mãe. Minha mãe estava morando então em São Joaquim. E me lembro que nós pegamos o ônibus e viemos para lá, chegamos 1h da manhã, eu não tinha dinheiro para circular ou para um táxi até o bairro Ipiranga, onde morava a minha mãe. E a minha filha com fome, e eu não tinha um centavo no bolso para comprar um pastel. E quando eu cheguei na casa de minha mãe, eu procurei nas coisas, revirei em tudo e achei aquela parte suja do feijão, não é? Que a mãe tirava, ela escolhia e colocava num pacote e guardava para não jogar na lavoura, porque aquilo brotava. E achei uma massa cheia de caruncho, não é? E as banhas de fritura ela guardava em vidros que ela dava para as pessoas, não sei para fazer o quê. E eu disse para minha esposa, digo, eu vou fazer uma comida para nós. Ela disse, mas não tem nada. Ela disse, só tem esse feijão e essa... E, gente, eu escolhi o melhor, tirei os carunchos daquela massa, tirei o melhor daquele feijão, peguei aquele azeite, um pouco de sal que havia lá. Ela disse, mas não tem lenha, como é que você vai fazer fogo? E era só um fogão a lenha, e eu me lembrei que havia um sofá velho embaixo da casa. Fui lá e quebrei aquele sofá, fiz fogo, né? Tô tentando simplificar a história. Sei que 3h da manhã, 3h30 da manhã, nós estávamos comendo feijão com macarrão. Quando nós nos sentamos à mesa, eu comecei a chorar, como estou chorando agora. A minha esposa se levantou da cadeira, me abraçou pelas costas e disse, pai, não chore, nós vamos ter dias melhores. E eu disse para minha esposa, você não entendeu nada. Eu estou chorando pelo que tem, não pelo que nos falta. Entende, gente? Eu estou dividindo essa experiência com vocês porque, poxa vida, quantos estão bem alimentados hoje e não tem essa percepção de que não lhes faltou absolutamente nada hoje. Não importa se foi uma polenta com ovo frito, mas você teve o que comer hoje. Então eu renovo a pergunta, como é difícil aceitar de fato que a felicidade seja a menor distância entre aquilo que sou e desejo ser, entre aquilo que tenho e desejo ter, quando eu não percebo o que eu tenho. Ah, mas me falta uma perna, mas sobrou a outra. No livro nós colocamos uma frase muito conhecida que diz o seguinte, eu parei de me queixar de que não tinha sapato quando encontrei alguém que não tinha pé. Porque infelizmente, às vezes, para a gente perceber o estado de graça que vivemos, temos que perceber a dor do nosso semelhante.
para enxergar o estado de graça em que vivemos. Então essa ausência de percepção se dá pela nossa cegueira de não termos um tempo de interiorização humana, onde nos voltamos para dentro de nós e passamos a enxergar o que de fato compõe a nossa vida, desde o momento que abrimos os olhos até o momento que fechamos os olhos, para deitar às vezes num dia de chuva embaixo de um teto quando tantos não o têm, para ficar aquecido num bom cobertor quando tantos não o têm. Mas eu pergunto, quantas vezes pensamos no nosso cobertor, no copo d'água que abrimos na torneira e sacia a nossa sede? Quando andarilhos caminham léguas até achar um riacho para saciar a sua sede. Então esta ausência de felicidade, eu diria que muitas vezes não é real, é fictícia, mas se deve à ausência de percepção daquilo que há. Porque de fato eu concordo com o filósofo que diz: a felicidade é de fato a menor distância entre aquilo que você quer e deseja ter, entre aquilo que você tem e deseja ter, entre aquilo que você é e deseja ser. Porque aí não gera conflito. Então, se você tem isto, quer avançar um pouquinho mais, está dentro da possibilidade da realização. Se você deseja mudar apenas um pouco, se tornar um pouco melhor, é bem possível que você consiga. Mas volto a frisar, para mim saber o que eu desejo, eu preciso primeiro identificar o que eu tenho. E isto de fato só acontece, na minha concepção, para mim só aconteceu através da interiorização humana, da percepção daquilo que há e não daquilo que nos falta. Ficou aqui algumas perguntas que daí são mais relacionadas especificamente às práticas que nós desenvolvemos na sociedade, que coloca, e aí que entra a introspecção, vida organizada, pensar para dentro, viagem pelo nosso eu. Por que será que deixamos a felicidade escapar? Pois pensamos sempre no que os outros vão pensar. Será que devemos ser mais focados em nós? E que se dane a opinião alheia? Enfim, essas questões aqui nós vamos deixar para o próximo programa, que aí a gente vai falar mais especificamente relacionando essas questões à sociedade do pensamento livre. Eu agradeço muito a vocês que nos enviaram as perguntas, peço encarecidamente que continuem fazendo. Reclamem das respostas quando não estiverem a contento. Por favor, nos ajude a melhorar, porque a crítica é muito bem-vinda, porque ela faz a gente situar, às vezes, deficiências que não nos são perceptíveis. Então nos ajudem a melhorar, a nos transformar também, não é? Envie críticas, envie sugestões, enviem perguntas, vocês que nos ouvem na noite de hoje. É só entrar na Sociedade do Pensamento Livre. Contato é www.sociedadedopensamentolivre.com.br. Entre em contato lá, faz a sua pergunta, ou mesmo pelo Facebook, se você preferir. Sociedade do Pensamento Livre. Para encerrar o programa de hoje, eu gostaria de colocar um poema aqui que, honestamente, me perdoe, mas eu não lembrei do poema, mas não lembro do autor. Prometo a vocês que futuramente estarei colocando aqui quem foi o autor desse poema, que nos diz o seguinte: quantas vezes a gente, em busca de ventura, procede tal e qual o avozinho infeliz. Em vão por toda parte os óculos procura, tendo-os na ponta do nariz. Obrigado pela companhia de vocês e até o próximo sábado. Um bom final de semana, um bom feriado a todos.